Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um ProTalk da Prominente. O tema de hoje é Desvendando Equipamentos para a Área Classificada. O nosso convidado, André Borba. Eu sou a Eunice, trabalho aqui na Prominente como gerente de produto e já tenho 15 anos de empresa. Antes de iniciar, vamos passar aqui umas orientações para vocês. Caso tiverem dúvidas, vocês podem estar mandando aí no chat. E também, se a gente tiver alguma perda de conexão, aguarde, porque nós temos uma equipe para nos suportar e para que a gente retorne o mais rápido possível. Ao final do webinar, a gente também vai ter um espaço para responder algumas dúvidas ao vivo para vocês, tá? Então, André Borba, você pode se apresentar aí? Quem é o André Borba? Boa tarde, pessoal. É muito bom ter essa oportunidade de falar com vocês. E, bom, o André, eu sou engenheiro eletrônico, tenho uma especialização em automação industrial pela Universidade de São Paulo. Tenho aí mais de 17 anos de experiência na indústria e também estou trabalhando aqui na Prominente há pouco mais de 3 anos e nesse momento sou gerente de produto da linha de bombas de processo. Ah, legal, André. Falando então um pouquinho sobre Prominente, né? A Prominente já tem aí 60 anos de mercado, está presente em mais de 100 países e a gente costuma falar, onde tem água tem Prominente. A nossa sede está na Alemanha, na cidade de Heidelberg. E aqui no Brasil, nossa matriz está em São Bernardo do Campo, São Paulo. Somos especialistas em sistemas de tratamento de água e também a parte de sistemas de dosagem. Nós estamos divididos em 4 unidades de negócio. Na unidade 1, se refere à parte de bombas de baixa pressão. A unidade 2, bombas de processos, que envolve então o tema que a gente vai abordar aqui hoje com o André. Na unidade 3, é mais a parte analítica, então é a parte de medição e controle. E a unidade 4, que é a parte de sistemas de tratamento e desinfecção de água. André, esse tema que a gente vai tratar hoje até parece um pouco misterioso, a gente fala desvendando os equipamentos, né? O que é exatamente aí quando a gente fala em área classificada, atmosfera explosiva? Legal, Anice, realmente é um assunto, como eu costumo dizer, ele é complexo, né? Se a gente é bem técnico, se a gente for detalhar e ficar aqui indo nos mínimos detalhes, a gente pode ficar um dia inteiro, como eu costumo dizer, é uma faculdade, né? Vai longe realmente. E a ideia desse webinar é realmente lançar luz sobre o tema, ajudar as pessoas que talvez não sejam da área, que não tenham tanto contato com esse tipo de universo, a entenderem melhor o que está envolvido, né, exatamente nisso. Então, para a gente começar, tem um slide aqui que vai nos ajudar. É importante conceituar o que é uma atmosfera explosiva. Para eu ter uma atmosfera explosiva, eu preciso de alguns elementos, né? Então tem aí até o triângulo do fogo aí para nos ajudar, né? Então, basicamente, eu tenho que ter um combustível, algo que possa gerar uma chama, ou explodir, ou incendiar, uma determinada quantidade. Eu preciso ter também a presença de oxigênio e eu preciso ter também alguma possibilidade de ocorrer uma faísca ou um calor, uma fonte de calor que gere essa ignição da explosão. Então aí a gente tem uma atmosfera explosiva. Nessa atmosfera, caso seja desenvolvido algum trabalho, alguma atividade de transformação, alguma manipulação e algo do tipo, classicamente quando a gente está num ambiente industrial, aí a gente passa a ter a área classificada, que é justamente uma definição de zonas, enfim, a gente vai ver com mais detalhes, né, mas voltado a ajudar as pessoas a evitarem problemas no manuseio, nessa operação laboral de trabalharem numa atmosfera explosiva. Então, só voltando aqui algo para eu não esquecer. Então a gente tem, classicamente, né, um combustível nessa área, a gente tem o comburente, que é o oxigênio, e só para a gente ter uma ideia, o oxigênio que está diluído no ar que a gente respira é em torno de 21%.
Então, só por ter ar já pressupõe que pode haver um problema, né? Uma explosão, um incêndio. E uma energia que provoca o calor. Então, a gente vai ver, conforme nós formos caminhando aqui, que a gente vai atuar fortemente na parte do calor ou da energia, porque, assim, Eunice, a gente não tem como suprimir o oxigênio, porque senão não há vida sem oxigênio, a gente precisa. Imagina uma plataforma de petróleo, uma planta de tratamento de gás, uma refinaria. Os trabalhadores estão ali, eles precisam de ar para poder viver, né, para poder fazer as operações. O combustível também é impossível a gente tirar, porque estamos manuseando, estamos transformando o combustível. Então nos sobra para trabalhar justamente atuar, suprimir as fontes de calor ou energia que podem, mais de novo, né, gerar essa explosão. Legal. Então, assim, se a gente falar, dependendo do ambiente ou do que está se manipulando, você tem então classificações então para essas áreas, né? Isso. Para você conseguir selecionar então os equipamentos que vão estar operando nessas áreas. Exatamente. Como que é então essa classificação? Então, Eunice, aqui a gente tem outro slide que conceitua bem essa questão de zonas. Então, qual que é a ideia por trás disso, assim, falando de uma maneira bem simples? Quanto mais próximo eu estou de onde está a fonte de combustível, maior o risco que eu tenho. Então, aí, classicamente, né, a gente tem assim, né? Vamos olhar aqui, tem um exemplo de um posto de gasolina, que é bem do dia a dia, até a nossa ideia. Trazer exemplos que sejam bem práticos para as pessoas também entenderem isso de uma maneira mais didática. Está lá um caminhão tanque fazendo a descarga do combustível, pode ser gasolina, etanol, enfim, para o tanque de armazenamento que está no subsolo de um posto de gasolina. Então está lá descarregando. Então a gente vê que aonde nós temos o combustível em maior quantidade, a concentração é justamente graduado como zona zero. É a zona de maior risco, eu estou ali em contato direto com aquele material inflamável. Aí quando eu me afasto, né, tendo a zona zero aqui como marco zero, né, desse perímetro, desse raio, né, quanto mais eu me afasto, vai caindo a periculosidade da atuação. Então, a gente vê ali, por exemplo, acima do tanque, né, um pouco mais acima ali do caminhão-tanque, a gente tem a zona 1. Então, uma zona que, o que a gente observa? O spray no ar, né, tem um vapor de combustível. Nós estamos falando de um inflamável que é volátil, então fica uma nuvem. E é interessante, né, Eunice? A gente sente isso quando vai no posto de gasolina, né? Sim, que é bem característico o cheiro de combustível quando você está próximo lá das bombas de abastecimento. Isso, né? isso. Então, são vapores que estão, por ser volátil, né, como você mesmo comentou, que começa a estar junto lá no ambiente, né? Exato, e isso é tão perigoso quanto o próprio combustível. Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas, derramou gasolina. Claro, a gente tem que se preocupar com o combustível que foi derramado, ou, enfim, quando começa a pingar ali, imagina, na hora que conecta ali a mangueira para descarregar para o tanque, começa a pingar o combustível, é perigoso, é algo que é um risco. Porém, o vapor é tão perigoso quanto, porque o vapor ele explode e ele conduz, né? Ele conduz a chama para o local onde eu tenho o líquido, e aí a gente tem uma condição realmente muito insegura. Então, isso, lembre-se, quando estiver no posto de gasolina, não é local para fumar, claro, né? Evitem usar o celular, porque o celular é um aparelho que ele não foi projetado para trabalhar em área classificada. Então, se faiscar, houve até relatos, né, de aparelhos celulares que explodem durante o carregamento, né? Ele, literalmente até causa um incêndio. Imagina isso num posto de gasolina, né? Tem uma faísca, algo do tipo. E continuando, né, Eunice, conforme a gente se afasta mais ainda, a gente tem a zona 2, né? Mais distante, nessa zona 2, aí tem até a explicação aqui no slide, né? Zona 1, voltando à zona 1, é provável de acontecer essa mistura inflamável em condições normais, então eu tenho contato, o frentista ali é zona 1, ele lida, ele manuseia diretamente o combustível. É mais restrito na mangueira, mas ele manuseia. E zona 2, pode haver ou não, mas ainda tem os vapores em menor quantidade, eu tenho um menor risco, mas ainda assim eu preciso de atenção. E quando a gente passa dessa zona 2, a gente se afasta num perímetro que excede a zona 2, aí a gente tem a chamada área segura.
é uma área em que eu não tenho que tomar nenhuma precaução adicional, além das boas práticas, né, que todas as empresas têm, né, nenhuma salvaguarda especial com relação ao fogo. Então ali eu estou numa área que eu posso operar tranquilamente, sem ter que me preocupar muito. É porque além dessas zonas, você ainda tem a classificação por grupos, né? Isso. Que é exatamente esse? Isso. Aí, Eunice, a gente começa a guiar a nossa jornada aqui para equipamentos, né? Então a gente começa a trazer isso. A ideia é a seguinte: eu tenho uma atmosfera explosiva, eu desenvolvo, manuseio ali um combustível, transformo aquele combustível, enfim, trabalho com ele de uma certa forma. Para isso, além do ser humano, além das pessoas, muito provavelmente ou muito comumente eu tenho equipamentos. Sim. E muitos desses equipamentos são elétricos ou eletrônicos. E onde há eletricidade, há energia, e aí pode ser uma fonte de calor, uma fonte de faísca. Então, quando a gente classifica em grupos, a gente fala, ok, eu tenho uma atmosfera explosiva, tenho manuseio, pessoas lá, uma área classificada então, eu defino a zona onde tem a maior e menor periculosidade, aí eu classifico da seguinte forma: grupo 1, né, como está aí no slide, ele é voltado para minas, atividades de mineração, né? Aqui no Brasil não é muito comum, mas existe muita atividade de mineração, por exemplo, de carvão, que é subterrânea. E ao fazer essa atividade se desprende uma quantidade importante de gás, né, e gás metano. E isso é muito danoso às pessoas, né, tanto na parte respiratória como no caso de explosão. E aí se classificou esse grupo à parte, né, voltado para minas, para mineração. O grupo 2 tem a ver com os gases inflamáveis. Aí a gente tem uma série deles. A gente tem o propano, o acetileno, a gente tem o gás natural, o gás liquefeito de petróleo. Todos eles estão categorizados aqui no grupo 2. E o grupo 3, as poeiras combustíveis, né? E aí cabe uma observação. Muitas pessoas não se dão conta, mas poeira, ela é altamente explosiva, ela pode gerar, né, onde você trabalha ali em alta quantidade, você tem uma atmosfera explosiva e uma área classificada. Então existe um grupo aplicável, que é o grupo 3, aplicável a essas poeiras combustíveis. Certo. É porque também, além da classificação, então, zona, grupo, a gente tem também a de classes, né, de temperatura. Isso, que está muito relacionado. Então a gente caiu mais aqui para o equipamento, eu falo, olha, o equipamento ele vai trabalhar numa zona 1 com o grupo 2, vamos dizer que o equipamento está trabalhando numa área que eu tenho propano. Certo. Então eu já vou delineando, eu já vou definindo o equipamento em cima dessas características, né? Só para fechar aqui o ponto, existem pontos de ignição diferentes. E aí tem a ver com a temperatura, porque cada um desses materiais tem uma propriedade, uma temperatura máxima que eles suportam sem explodir. Eu não preciso ter exatamente um fogo, né? Ou o calor já é o responsável em gerar a energia para fazer essa detonação. E aí, claro, respondendo a sua pergunta, a gente tem esse slide para nos suportar. As classes de temperatura definem basicamente qual a temperatura máxima na superfície do equipamento que ele pode atingir. Então, eu sei, por exemplo, que um determinado gás ele entra explode ou inflama a 300 graus, vamos supor, né? Então, eu trabalhando com os equipamentos, eu limito a energia, o calor que esse equipamento vai gerar na área, para justamente salvaguardar essa questão, né, de haver uma explosão por um aquecimento das máquinas que estão ali. Então, a gente tem até um exemplo aí, o T6 é 85 graus, né, ele é bem restrito, quer dizer, o equipamento ele realmente não pode esquentar muito, né, e 450 graus o T1. Um exemplo que eu posso dar, que é bem da nossa vivência, né, Eunice, é um motor elétrico. Né? O motor elétrico a gente usa nas nossas bombas, o motor à prova de explosão, e tudo mais. E o motor é assim, você alimenta ele com energia elétrica, grande parte dessa energia ele devolve em movimento, que vai ser usado para atuar a bomba, mas outra parte ele devolve como calor, né? O motor realmente esquenta. E esse motor, ele é desenhado, ele
ele é especificado para não ultrapassar uma determinada temperatura e gerar uma ignição, uma detonação na área que ele está atuando. Então isso é super importante, de novo, é uma outra salvaguarda para que não haja um evento sinistro aí na área. Certo. Até então, para ficar mais claro para o pessoal que está assistindo a gente, quando a gente começa então a falar zona, grupo, temperatura, né, classe de temperatura, ainda em complemento tem a classificação então por siglas, né? Isso, exatamente. Então, assim, claro, o equipamento ele vai ter um grau de proteção, que é o IP, né? O IP, a gente costuma dizer que IP, que é o grau de proteção contra ingresso de poeira ou de água. Imagina um motor elétrico entrando água numa área classificada. Teríamos problemas, né? Essa é a classificação IP. E aí aqui a gente existem várias graduações, né, de IP, mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é justamente isso que você comentou, das siglas, né? E aí vamos trazer mais para a nossa vivência, que é com motores elétricos e tudo mais. A gente pode ver na tabela, existem N tipos aqui, vários tipos, aliás, de proteção. Mas vamos lá ter aqui, por exemplo, ali no começo, o EXD, que é um equipamento que suporta uma explosão interna. Então ele é desenhado, ele tem toda uma característica de construção para conter, caso haja uma explosão ali na bobina, alguma coisa, ele abafa dentro dele e evita que isso vá para o meio externo, que com certeza geraria uma ignição. Um outro equipamento, um outro motor, né, com uma outra classificação de motor que a gente costuma usar bastante, é o EXE. Esse motor ele tem uma característica de não gerar faísca, né? Então ele é projetado para que dentro dele não haja faiscamento. Então você já ataca na raiz mesmo ali, né, uma causa que poderia levar a essa ignição. E aí existem outros tipos, né? Tem equipamento que é não acendível, tem equipamento que é imerso em areia, né? Por exemplo, fusível, que é imerso em areia, né? Quando há o rompimento, está passando a corrente elétrica, quando há o rompimento do fusível, cria-se um arco voltaico, e esse arco ele gera ignição. Você coloca na areia para quê? Justamente na hora que há o rompimento da liga ali dentro do fusível, ele abafa, não há faiscamento, a areia ela contém, é um outro exemplo. Então existem vários tipos. E justamente para quê? Para a gente ir aumentando o grau de proteção, mas sempre olhando para onde eu estou trabalhando. A zona, o grupo, o que eu estou lidando de material e característica do equipamento. Controla a temperatura, né? Ou seja, eu trabalho em várias frentes para suprimir aquela base do triângulo do fogo, que é a temperatura e fonte de ignição. Bacana. Você já não está tão misterioso, né? Quando tiramos um pouco aí, desvendamos um pouco mais. Desvendamos, assim. Aí, mas para ficar mais claro, assim, para o pessoal, onde a gente, então, consegue ter essas aplicações aí? Onde se é comum encontrar, então, atmosferas explosivas? Legal, agora a coisa fica mais interessante, né, Eunice? Porque a gente vai conectar um pouco da teoria que a gente passou, né, com a prática realmente do dia a dia. Então, vamos trazer aqui exemplos prominentes do que a gente está habituado a lidar com mais usualmente. Então, eu trago aqui dois principais campos que a gente tem aplicação para esses equipamentos. Primeiro são as plataformas de petróleo, as plataformas onde se faz a extração do óleo cru, do gás natural, e que podem ser, né, Eunice, tanto onshore como offshore, né? O Brasil, a gente conta aqui no Brasil com muita tecnologia, inclusive para extração offshore. As plataformas estão posicionadas no mar. Algumas há 100 quilômetros, 200 quilômetros da costa, bem para dentro do mar. E plataformas onshore também. Nós temos, sobretudo lá no Nordeste, muitas plataformas onshore que fazem extração em terra. Então lá, aplicações nós temos. Eu lido diretamente com óleo cru e com gás natural, então eu tenho em abundância esse combustível. A gente tem dosagem de químicos no poço do petróleo. Essa dosagem é importante para manter, por exemplo, a integridade do equipamento que está fazendo aquela prospecção. É um maquinário que usa metal, uma série de partes. A gente pode destacar, por exemplo, dosagem de anticorrosivo, que é para justamente preservar ali aquele material. Dosagem de antiespumante, né, que é para evitar até
com o processo natural existe formação de espuma, a espuma ela pode subir, pode até levar a desarmar uma plataforma de petróleo, ela pode parar de produzir. A gente tem, por exemplo, isso é dosado 24 horas, 7 dias por semana. A dosagem é contínua e, dependendo da extração, a quantidade é bem elevada. E a gente tem um outro caso, que é o sequestrante de H2S, que é o gás sulfídrico, é conhecido como gás da morte. É um gás muito perigoso para os trabalhadores. Então, quando eu doso ali, eu energizo esse gás e aí trago mais segurança para os trabalhadores. Outro exemplo, né, conforme a gente vê aí, também é o tratamento e desinfecção da água da tripulação. Então eu estou lá no meio do mar, eu tiro essa água do mar, faço a dessalinização, faço um tratamento adequado, condiciono ela, e aí eu doso o hipoclorito, por exemplo, para manter ela desinfetada num tanque de armazenamento. E esse equipamento trabalha numa área, essa bomba está trabalhando numa área completamente classificada. Também a gente tem a parte do tratamento da água de incêndio, você dosa químicos ali, essa água ela fica num loop, né, ela fica num loop fechado, então você tem que dosar determinados químicos para manter ela condicionada, apta a combater os incêndios na plataforma. Por fim também o tratamento do gás, né, então você faz um condicionamento do gás ali na plataforma e puxando aqui para refinarias e plantas de tratamento de gás. Esse condicionamento ele envolve a dosagem de químicos que são desidratantes ou inibidores de hidratação. Então, quando eu trabalho com gás, na hora de transportar isso, né, na hora que ele pegar um Petrobras, por exemplo, vai transportar esse gás, ele vai pressurizado numa tubulação. Se começa a formar água na tubulação, isso traz problema, você perde rendimento na transmissão, você começa a ter problema de corrosão das tubulações. Então esse tratamento é super importante para aumentar a eficiência do processo. Aí tem dá até o exemplo do MEG e do TEG, né? O monoetileno glicol e o trietileno glicol. Odorização de gás natural é uma aplicação super importante, como mercaptana, por exemplo. O gás natural ele não tem cheiro e ele é um risco, né? Imagina um gás aí num domicílio vazar numa cozinha e a gente não sentir o cheiro dele, vira uma atmosfera explosiva e podemos ter problemas graves. Então se coloca o cheiro ali do mercaptano, aquele cheiro bem característico e ruim que a gente sente justamente para uma tomada de decisão ser feita. E por fim, também a gente pode mencionar a dosagem de aditivos. Por exemplo, eu tenho um combustível que eu quero melhorar a octanagem, eu quero melhorar a queima dele, eu doso aditivos nele. Um exemplo é o ionol, é um químico que é dosado, para melhorar essa condição e ter um combustível de melhor qualidade. Então aqui a gente tem um panorama geral de aplicações bem usuais que a gente está habituado. Porque aí então, falando das aplicações, né, e aí quais tipos de equipamentos então a gente conseguiria estar utilizando nessas aplicações? Legal, então continuando, né, a falar um pouco do nosso dia a dia, né, Eunice, a gente tem algumas tecnologias que dão um leque bem interessante para atender as aplicações dos nossos clientes. Então a gente tem bombas dosadoras diafragma, mecânicas, assim por diante. A gente tem bombas dosadoras diafragma hidráulicas para pressões maiores, para realmente aplicações mais exigentes. A gente tem bombas dosadoras por pistão e também a Xtronic, que é a primeira bomba ali acima, que é uma bomba solenoide à prova de explosão eletrônica. Então ela trabalha também com vazões menores, enfim, ela tem uma característica dela, mas ela é uma bomba eletrônica. E é bem interessante porque ela tem um sistema de controle dela, de modulação dela integrado. É bem interessante. E os demais equipamentos trabalham com motores classificados, ou seja, com certificados à prova de explosão para operarem nas áreas. Então aqui a gente tem alguns equipamentos aí na tela, a linha é ampla, né? A gente tem mais de 20 equipamentos aí aproximadamente para trabalhar em área classificada. Bem interessante. E aí, assim, a gente falando de equipamentos, né? Aí como que fica, então, também a parte de instalação? Como que é a concepção de instalação? Bacana, Eunice. É bem interessante a gente olhar para esse diagrama, né?
Então, como que tipicamente eu instalo? Tá, é legal, eu tenho uma bomba, eu tenho a atmosfera, mas como é que eu posiciono na área, né? Normalmente a gente faz dessa forma, né? Então tem até um exemplo aí de uma bomba Orlita Evolution aí do lado direito, para quem está assistindo a gente. Então essa bomba ela é posicionada na área classificada, a gente pode ver nesse retângulo aí mais estreito do lado direito aí. Então a bomba é posicionada com o seu respectivo motor na área classificada e opera ali fazendo a dosagem química necessária. E na área segura ou na área não classificada, a gente tem a parte de controle. Porque, claro, para acionar essa bomba, a gente precisa de um controle eletrônico externo. Então a gente modula, né, a frequência de acionamento da bomba, portanto do motor, com um equipamento eletrônico, comumente conhecido como inversor de frequências ou variador de frequência. Então esse equipamento costumeiramente é colocado numa área segura. Por quê? Tem muita questão de custo, né? Esse equipamento, para poder, um equipamento eletrônico, como um inversor de frequência, que trabalha com alta tensão, ele tem um sistema eletrônico que ele opera, né, com chaveamentos, enfim, internos e trabalha com tensões mais elevadas. É complicado colocar isso na área classificada sem nenhum tipo de proteção. Então, comumente se projeta um painel, se coloca dentro de um painel certificado, até pressurizado, para poder garantir que nenhum problema vai ocorrer. Então, tipicamente, a gente trabalha dessa forma. Tá. É que aqui, então, você está dando um exemplo de uma bomba com motor elétrico, Isso. né? Mas é um pouquinho diferente quando você falou da bomba solenoide que tem. Como fica, então, no caso de bomba solenoide? Teria alguma vantagem de se utilizar em atmosfera explosiva? Sim, ela é completamente selada, né? Vamos dizer assim, ela hermeticamente, vamos dizer assim. E ela tem uma opção de você ter internamente já instalado a parte de modulação da bomba. Então você recebe o sinal, a gente usa muito na indústria o 4A20, né, que é uma forma de se modular. O sinal analógico, né? O sinal analógico é comumente usado, muito usado na indústria, para poder acionar remotamente o equipamento. Então você tem, proporcional a esses 4A20 mA, você tem a atuação da bomba, né? 4 seria ela parada e 20 mA seria a capacidade máxima, né, a pulsação máxima dela. Essa bomba Xtronic, ela possui integrado um módulo que recebe nativamente esse sinal, sem a necessidade de se colocar um inversor de frequência, nenhum módulo externo. Então, a gente costuma falar aqui que é um ganho assim, para o cliente realmente muito grande, é um diferencial, eu diria, muito importante. Ah, bem legal. E aí, assim, para exemplificar tudo aqui que a gente estava comentando, você tem um exemplo assim prático de aplicação para mostrar para a gente? Sim, Eunice, a gente trouxe esse slide aqui, que é bem interessante. Então, a gente tem aqui um skid. O skid, né, para quem não está habituado com esse termo, é um sistema integrado, né? Eu monto uma plataforma de equipamentos que possui uma base única, integro uma série de equipamentos ali, pode ser equipamentos elétricos, pode ser equipamentos pneumáticos, hidráulicos, enfim. O conceito é eu agregar uma série de equipamentos numa base comum e ter isso num magazine, né, numa plataforma. Então isso é um skid. Então, nesse caso aqui, foi um sistema de dosagem para injeção química, foi fornecido para plataformas que estão operando aí no pré-sal do Brasil, na bacia de Santos. E aí qual que era o desafio? Fornecer um sistema que ajudasse na prevenção, que fizesse a injeção química para prevenir a incrustação nos processos do cliente. Incrustação é complicado, porque você começa a ter dentro das tubulações, né, em válvulas, uma série de dispositivos, bloqueios, né, que são acúmulos de material, acúmulos de um detrito, por exemplo, e isso impacta no processo, você perde efetividade, isso gera manutenção prematura, e num sistema, trazendo para o petróleo e gás, né, em sistemas de petróleo e gás, que devem primar muito por produtividade e por estabilidade, isso é complicado. Eles têm que operar o máximo do tempo com o mínimo de manutenção, porque a manutenção em plataforma é caríssima.
Então, isso agrega muito valor para o cliente, com certeza. Então, voltando ao desafio, tudo isso em área classificada, uma plataforma de petróleo, claro, e atendendo às particularidades e necessidades do cliente. Então, por exemplo, muitas vezes, ou nesse caso, né, também, a gente desenhou o equipamento conforme a restrição de espaço que o cliente tinha. Espaço em plataforma é muito caro, porque a plataforma tem que agregar o máximo de equipamentos possíveis por metro quadrado. Então, de novo, isso agrega muito valor ao cliente e é um desafio para os projetistas também, encaixar ali os equipamentos da melhor forma. E o que a gente trouxe para o cliente com certeza, né? Lógico, e a plataforma ainda por cima está offshore, né? Está no meio do mar. Então é mais um desafio em termos de proteção contra intempéries. É um ambiente realmente bem hostil para equipamentos. Então, o que a gente pôde trazer para o cliente, né? O que a Prominente conseguiu entregar para o cliente? Uma otimização do espaço de montagem, facilidade de manutenção, claro, porque como eu tenho todos os equipamentos dispostos de uma maneira mais lógica, racional, todos devidamente identificados, isso otimiza muito a questão de manutenção, até a facilidade de acesso para o cliente. Também a integração de componentes, você tem válvulas, manômetros, colunas de calibração, isso está perfeitamente integrado ou integrado de uma maneira otimizada para o cliente e mais, né, conforme ele pediu. A gente vai justamente alinhando com os requisitos do cliente para que isso seja, né, Eunice, praticamente plug and play. Né? Quando um skid desse chega na plataforma, ele é praticamente conectar e rodar. A gente já providencia flange, conexão elétrica, de uma forma que facilite bastante a instalação e o startup do equipamento. Bom, agora acredito Acho que desvendamos, né? Tá Jogamos mais luz. Está bem mais claro. Até aproveitando então aqui para... já o pessoal está interagindo aqui com a gente nas redes sociais também. A gente queria abrir um espaço então para perguntas, claro. Tá? Então a gente teve uma pergunta do Roberto Salles. Quem define o que é uma área classificada? Existe algum órgão de fiscalização? Legal, Roberto, obrigado pela pergunta. Sim, a gente tem, então, quem é responsável pela fiscalização aqui no Brasil é o Inmetro. Então, o Inmetro é o órgão responsável em cuidar da segurança operacional, cuidar da nossa segurança, inclusive, né? Atuar para que as empresas tenham aderência às normas estabelecidas para trabalhar nesses ambientes perigosos. Com relação à primeira parte da pergunta, bom, os clientes ou empresas ou companhias que atuam com esses materiais, gases, fluidos, inflamáveis, né, todo tipo de operação de manuseio que pode levar a algum problema em atmosfera explosiva ou classificada, eles têm já internamente a própria Departamento de Segurança do Trabalho, enfim, que é suportado por consultorias externas, se for o caso, já definem isso. Né? Então, a empresa é a responsável. A empresa que está fazendo a transformação, o manuseio, ela é responsável em acionar os mecanismos internos e externos para ter essa definição. Tanto é que eu aproveito o gancho até para falar algo que é comum para a gente aqui, né, Eunice? Às vezes nos perguntam, mas vocês podem determinar qual equipamento que eu tenho que usar? Né, uma determinada empresa está fazendo a dosagem lá onde tem propano, por exemplo. Né? Quem tem que trazer qual é a zona, qual o grupo e tudo mais, é o cliente. Isso tem que ser e ele tem que ter, inclusive, isso documentado. Então o cliente traz para a Prominente e a gente delineia ou define o equipamento em cima do que o cliente traz para a gente. Legal, André. Tem uma outra pergunta da Camila Araújo. O que é uma área classificada NR20? Obrigado pela pergunta, Camila. A NR20, ela está ligada... Bom, primeiro assim, a NR é uma norma regulatória. A NR ela é produzida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um órgão voltado a estabelecer boas práticas por uma série de atividades desenvolvidas, sobretudo na indústria. A gente, por exemplo, conhece, minha formação eletrônica, né, a gente conhece bastante NR10, NR12, que está voltado à segurança em painéis, segurança em manutenção de equipamentos elétricos. A NR20, ela é isso tudo voltado
a cadeia desde a produção até o cliente final, que envolve inflamáveis, envolve riscos voltados a materiais que trabalham a atmosfera explosiva ou podem gerar algum tipo de problema de incêndio ou detonação. Então, em tese, né, todos que, desde lá da produção até a pessoa que está entregando ao usuário final, aquele combustível, enfim, aquele material, devem conhecer e aplicar essa normativa. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui do José Bonfim, que eu acredito até que seja bem comum quando a gente começa a falar em parte de dosagem de produtos inflamáveis. Ele fala aqui que ele quer dosar um produto inflamável, mas a minha área não é classificada. Preciso utilizar uma bomba à prova de explosão ou posso usar uma bomba comum? Então, seu Bonfim, essa é uma dúvida que é recorrente, como a Eunice mencionou, e inclusive há clientes que optam justamente em fazer o que não deveriam fazer, que é usar um equipamento comum. A partir do momento em que está se manipulando um material que é inflamável, um fluido, né? A gente fala de dosagem fluidos, né? É obrigatório se usar um equipamento à prova de explosão devidamente certificado, porque a partir do momento que eu estou manuseando um material inflamável, eu já estou colocando, eu já classifiquei a área, né? Eu já tornei a atmosfera explosiva. Eu tenho ar, tenho inflamável, se tiver uma fonte de fogo, haverá ignição. Tá, então é necessário, é necessário, sim, é necessário, obrigatório, e existem regulações, né? O próprio Inmetro fiscaliza isso, né? Então. Tá. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael Zanetti. O que é uma proteção intrinsecamente segura? Então, Rafael, falando assim de forma geral, sendo bem assim sucinto, é um equipamento projetado, então pensa assim, intrinsecamente, é intrínseco, ou seja, já está ligado ao desenho do equipamento. O equipamento ele é projetado para lidar com questões de energia, de potência, né? Quando a gente fala de potência, a gente fala de corrente, né? Corrente e tensão elétrica. Então ele trabalha de forma que isso seja tão minimizado dentro do equipamento, microamperes, microvolts, a gente reduz internamente essas grandezas elétricas para que a possibilidade disso ser uma fonte de calor ou de ignição ser praticamente nula. Aqui a gente vai agora, até por causa do nosso tempo, que já está se encerrando, para a última pergunta, que seria do Arthur Guimarães. Qual que é o órgão no Brasil responsável pela certificação dos equipamentos EX? Perfeito. Então a gente tem uma série de órgãos, até aproveitando, né, ampliando um pouco, a gente tem uma série de alguns órgãos internacionais que trabalham com isso. Então, por exemplo, lá fora, né, a gente tem o IEC, que é um órgão bem conhecido na Europa. A gente tem também NAMUR, né, nós temos vários players nessa área, vários comitês. Aqui no Brasil, todo equipamento, para ser válido como um equipamento para trabalhar numa área classificada e certificar que ele é a prova de explosão, é certificado pelo Inmetro. Então até vou dar o exemplo da Xtronic, aquele equipamento solenoide, né, eletrônico que a gente acabou de falar. Ele é trazido da Alemanha com certificado ATEX. É um certificado que é válido na Europa. Mas no Brasil esse certificado não é válido. Então nós recertificamos o equipamento com o Inmetro. Ou seja, quando nós entregamos o equipamento, a gente entrega esse equipamento com o certificado do Inmetro, que atesta que o equipamento, segundo as normas brasileiras, está apto a operar em área classificada. E isso é super importante. Não adianta um fabricante ou um fornecedor dizer apenas que o equipamento dele é a prova de explosão. Eu tenho meu circuito eletrônico aqui fechado hermeticamente, portanto ele não é a prova de explosão. Ok, a gente sabe que selar hermeticamente é uma técnica válida, mas isso tem que ser atestado. Então o órgão regulador, o Inmetro, ele tem que chegar e dar o selo deles. Ok, realmente o seu equipamento é a prova de explosão. Bem legal, André. Infelizmente o nosso tempo já está acabando, então
Quero agradecer aqui sua presença, por compartilhar aí o seu conhecimento. Eu que agradeço, Anice. Também agradecer aí o pessoal que participou com a gente. Quero deixar aqui os nossos contatos de redes sociais, então participe aí, até se vocês quiserem sugerir temas para os nossos próximos webinars, é só mandar aqui para a gente. E também, se caso vocês tiverem mais dúvidas, ou até relacionado também aqui ao assunto que a gente comentou aqui hoje, tem também o nosso contato também, então, de e-mail e de telefone também, tá? Então, obrigada, pessoal. Mais uma vez, obrigada, André. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anice. E até a próxima. Até a próxima.